Fala pessoal, vamos continuar então o tópico Math Creation, hoje falando sobre Color Difference. O que é Color Difference? Color Difference é um math criado baseado na diferença entre os canais de uma imagem. Você lembra que em aulas anteriores a gente viu outros métodos de criação de math, inclusive o Difference Math, que era um método baseado na diferença entre duas imagens. Perceba que agora a gente está falando de Color Difference, que é um método baseado na diferença entre os canais de uma imagem. Esse método efetivamente foi criado há muitos anos atrás, quando o processo ainda era um processo analógico, ou seja, se filmava em filme ainda. Então tiveram que criar um processo para isolar tudo aquilo que fosse rodado, tudo aquilo que fosse filmado em frente a um fundo azul e um fundo verde. Então o método que se chegou era esse, de isolar os canais e buscar a diferença entre eles para que você tivesse um math. Esse conceito é um conceito antigo, mas um conceito muito poderoso, porque o Ultimath, por exemplo, e o Keylight são ferramentas muito poderosas de King que ainda usam e que se baseiam nesse processo de diferença de canais para gerar um math. Claro que são ferramentas que têm um desenvolvimento maior e têm mais possibilidades de manipulação, mas por baixo dos panos o que eles estão fazendo efetivamente é buscando a diferença entre os canais e gerando um math através dessa diferença. E o que a gente vai ter efetivamente dentro do NUC, a nossa imagem RGB, a gente vai fazer a diferença entre esses canais, portanto a gente vai fazer uma subtração. Quando a gente fala em diferença, a gente está falando em subtração, não é? Então a gente vai subtrair do canal vermelho o canal verde e o azul, do verde a gente vai subtrair o vermelho e o azul, e do azul a gente vai subtrair o vermelho e o verde. Essas são as 6 combinações iniciais, tá? Mas nada impede que você faça manipulações extras depois para chegar no teu resultado. Então vamos dar uma olhada dentro do NUC e ver como que isso funciona. Bom, estamos aqui dentro do NUC e o que a gente tem aqui? A gente tem um frame do Tears of Steel, tá? E aqui eu tenho um Slice Tool. Esse Slice Tool, por enquanto, aqui está entre o fundo verde e o rosto do ator, tá? E aqui a gente pode ver os canais da imagem. Então a gente tem aqui o canal verde, canal azul e o canal vermelho. Você pode ver já aqui as diferenças entre o canal verde e azul. Pode ver a diferença aqui entre o verde e o vermelho. Veja que quando a gente está sob o ator, como a pele dele, lógico que tem mais vermelho, você vai ter aqui mais vermelho nesse espaço. Que o vermelho está indo lá para cima, você nem está vendo, mas tem muito mais vermelho na pele. Então, essas são as diferenças que a gente já pode inferir direto aqui na imagem e pensar, bom, se eu conseguir isolar a diferença entre os canais, eu consigo gerar um math, tá? Então, eu coloquei aqui sob o fundo verde para que você perceba aqui a diferença entre o verde, azul e o vermelho. Logo de cara, você já consegue pensar aquelas 6 combinações que a gente viu antes, verde menos o azul, menos o vermelho, azul menos o verde, menos o vermelho, e o vermelho menos o verde, menos o azul, qual deles que vai te dar o melhor resultado de math, tá? Empiricamente, você já olha isso aqui e você já pensa, bom, esse aqui é o valor mais alto, esse aqui é o valor mais baixo, portanto, se eu fizer um verde menos o vermelho, eu vou ter uma diferença bem boa aqui, que pode ser o meu alfa. Posso usar isso como um math, tá? Então vamos aplicar aquelas 6 combinações aqui e ver se realmente é isso que acontece. Então vamos lá. Vou usar aquele toolset que você já conhece, Red, Green, Blue Split, tá? E vamos separar os canais aqui. Então eu tenho aqui só o vermelho, tá? Aquele shuffle que faz todo mundo ficar vermelho, verde e azul. Nossa, aqui só um pouquinho mais de espaço e vamos começar aqui com as operações de subtração. Então, primeiro, vermelho menos o verde. Eu vou fazer aqui menos o azul. Só para ficar mais fácil. Vou já fazer rápido aqui, ó. Pronto. Então tá aqui. Vermelho menos o verde. Vermelho menos o azul. Verde menos o vermelho. Verde menos o azul. Azul menos o verde. Azul menos o vermelho. Você lembra que no Slice Tool a gente viu que o melhor seria verde menos o vermelho, daria maior distância. Então a gente tem aqui verde menos o vermelho, e olha lá o nosso canal, tem uma bela diferença. Então aqui você tem valores inclusive negativos, né? Porque a gente tem no verde, do verde está sendo
está pegando, quando o minus aqui, ele é verde subtrai do vermelho, né? Então, verde subtrai do vermelho. O vermelho está aqui embaixo, então você vai deixar tudo isso aqui do verde, do vermelho, você vai ter valores negativos, né? Então, por isso que tem aqui todos esses valores negativos, tá? E aqui tem aqui uma diferença boa aqui, 0.2, que a gente pode tentar escalonar esse MET, né, entre 0 e 1, que é um processo de normalização, a gente já viu em aulas anteriores, e criar um MET, tá? Então, basicamente, o que a gente faria? Quando a gente não quer ter valores negativos, vou usar um grade aqui para clampar aqui no preto, vou ter certeza que eu estou clampando o white só por encargo de consciência, vou colocar aqui RGBA, já que eu dei um shuffle em todo mundo aqui, então vou fazer RGBA só ficar mais fácil. O que nos falta aqui agora? Falta fazer essa área ficar branca. Então, você pode simplesmente ampliar aqui um valor, né? Colocar aqui no meu white point. Pronto, então estou dizendo que todo valor que for 0,18 ou acima, que seja 1 agora, né? Então tem aqui esse primeiro MET. Claro que na nossa imagem a gente quer que isso aqui seja transparente, isso aqui seja opaco. Então, na verdade, é o contrário disso aqui, né? Pensando no processo de aplicar o alfa e pré-multiplicar, o que vai acontecer se eu pré-multiplicar direto aqui? Estou fazendo uma multiplicação, né? Eu estou dizendo que esse alfa, ou seja, esses valores aqui que são 1, quero multiplicar por essa imagem. Então, 1 vezes qualquer valor vai ser ele mesmo, vai continuar. E os valores que são 0, então 0 vezes qualquer valor, ele vai ficar transparente. Então, se eu fizer isso agora aqui pré-multiplicado, lógico que eu vou ter o fundo opaco e eles transparentes, né, os atores. Então, eu quero o contrário disso, né? Então, eu faço um invert, coloco aqui, e aí eu tenho um primeiro MET, tá? Então, esse é o processo de divisão de color difference, onde você procura a diferença entre os canais, tá? Claro que se a gente for colocar aqui um checkerboard, fazer um merge, tá aqui, né, um alpha super rápido, não tem dispio ainda, porque a gente não fez nenhum dispio na imagem, mas o que eu queria mostrar aqui é esse processo. Se você quiser, você pode pegar isso aqui, ó, tá? Vou copiar aqui no lado, e você poderia criar uma ferramentinha rápida para analisar canais bem rapidamente, tá? Então, como é que você faria isso? Vou fazer um switch aqui, e vamos colocar aqui, ó, o 0 lá, mais rápido até se eu fizer assim, né? Puxando aqui, ó. Então, pronto, tem um switch que vai trocar todas as operações, começando no vermelho, no verde e no azul, sempre subtraindo dos outros dois canais. Se você fizer um grupo disso aqui, poderia fazer um grupo, chamar isso aqui, sei lá, Fast Color Difference. Tá? Esse aqui é o nosso grupo. Vai entrar dentro do grupo, então tem um input que está aqui, qualquer imagem vai entrar e vai sair o que tiver nesse canal. O que você pode fazer? Você pode vir aqui, criar um user knob, chamar de pull down choice, chamar de modo, tá? Então tá aqui, modo. Qual que é o meu modo? Primeiro modo, red menos green, red menos blue, green menos red, green menos blue, blue menos red, blue menos green, tá? Então agora você tem aqui um menu, que a única coisa que você precisa fazer agora é linkar esse teu switch naquele knob. Como é que você acabou de chamar aquele knob? Você chamou ele de modo, tá? Então tá aqui. Vou até colocar em 2 aqui. Vou abrir o nosso gizmozinho aqui. E se você trocar ele rapidamente aqui, ó, eu vou usar o teclado aqui para ir para cima e para baixo. Olha lá, ó, tá vendo que ele vai pulando? Se eu for aqui e fazer de novo aqui, ele vai pulando para você. Então você tem aqui uma ferramentinha rápida, só para ver rapidamente a diferença entre os canais, tá? Então, pode colocar lá uma cor aqui na tua ferramenta, sei lá, amarelo, por exemplo, tá aqui. Então, Fast Color Difference. E aí você poderia aplicar direto aqui na imagem. Olha aqui, aí você já está nos canais e vai vendo aqui rapidamente qual canal que te dá a melhor solução. Como eu falei, esse processo é um processo que foi criado
lá nos tempos analógicos, quando precisavam separar fundo verde, fundo azul. Tá? Isso não impede de que a gente use esse processo em outras imagens também, que não necessariamente sejam fundo verde, fundo azul. Tá? Então, se eu, por exemplo, vou trazer uma imagem que a gente já viu aqui em aulas anteriores, por exemplo, essa imagem, e vou até copiar essa baguncinha aqui, não vou usar o meu fast agora, embora eu poderia, mas só para ficar bem explícito aqui. Tá? Então, por exemplo, tem essa imagem e, sei lá, vamos ver, digamos que a gente queira isolar essa bolinha aqui. Tá? Então, a gente vai canal por canal aqui, ver quem que me dá a melhor separação. Então, por enquanto, blue menos green é legal. Ah, legal. E o blue menos red também. Tá? Então, já tem 2 canais aqui. Como eu falei, esse aqui são os 6 pontos de partida, né? O ponto inicial. Poderia simplesmente somar esses 2 canais aqui, né? Poderia usar um screen, porque daí eu tenho certeza que eu não estou com nenhum valor acima de 1. Ele vai clampar em 1, né? Então, aqui tenho... Já melhorei, né? Porque aqui eu tenho umas informações, que pode ser que aqui eu não tenha todas elas. Eu tenho mais branquinho aqui, eu tenho aqui talvez outras áreas. Então, somei essas 2. O que mais que a gente pode fazer? Eu vi que a gente tinha um aqui. Esse cara, por exemplo. Se a gente normalizar esse cara também, vamos lá. Vou colocar aqui preto e branco, RGBA. Se eu disser que isso aqui, então, é branco, 100%. É uma imagem 8-bit, né? Então ela não tem grande qualidade, mas é mais para que a gente veja o processo. Se eu tenho isso aqui, eu preciso me desfazer ainda, só para dizer o que eu estou tentando fazer. Eu já somei esses 2, né? Preciso me desfazer desse fundo e disso aqui também. Eu percebi que nesse verde menos o vermelho, a gente era capaz aqui de isolar bastante aquela área. Então, se eu fizer isso aqui e inverter, eu tenho isso aqui. Se eu multiplicar agora essa imagem por essa imagem, vai ver que, como isso aqui tudo é preto, 0 vezes qualquer coisa vai ser 0. Então, eu posso fazer aqui um multiply, né? Vou aqui em multiply, tenho aqui isso aqui, já me desfiz daquilo ali. E, efetivamente, acho que dá até para fazer a diferença entre isso aqui 0,7 e esse aqui 0,1. A diferença é bem grande. Se eu fizer um slice tool aqui, vamos ver. Vou colocar para aparecer no lado aqui. E vou fazer um slice tool aqui dentro só. Ou aqui entre aqui, né? Pronto. Dá para ver que a diferença é grande. Sinal que você poderia fazer uma manipulação aqui simples de tentar normalizar essa imagem. Então, vou colocar aqui de novo, só porque a gente está fazendo RGB para todo mundo. Então, se eu fizer aqui, sei lá, um white point que vem para cá e o black point vai para lá, exatamente, sou capaz de fazer aqui. Claro que não é o melhor match que você já viu na tua vida, mas é só para fazer, para te mostrar que aqueles 6 pontos de partida lá, tá aqui, ó, vou fazer aqui uma cor qualquer. Então, vou mostrar que esse aqui são os teus 6 pontos de partida e através deles você pode fazer outras manipulações e, por exemplo, a gente usou um outro canal para subtrair, inverter, multiplicar para poder se desfazer e daí normalizou aqui entre 0 e 1 e usou como um alfa ali para a bolinha. Tá? Até acho que olhando aqui, ó, poderia ter feito uma malandragem que é fazer uma operação de min aqui, que é o valor mínimo, né? Quer ver? Sabia. Entre esse e esse, porque como tem bastante área aqui, tudo aqui era preto. Aqui, o contrário, era todo mundo preto. Então, se você fizer um mínimo entre esse e esse, você vai ter muita área preta. Aí sobrou isso aqui. Poderia daí, então, normalizar, na verdade, esse cara aqui. Não precisa ser tão agressivo, provavelmente só no white point que já conseguiria. Uma coisa assim. Também poderia ter sido um processo. Então é isso. Esse processo de Color Difference é um processo que pode ser feito em fundos verdes e azul. Foi criado para isso, mas nada te impede de usar ele em imagens e que tem outras cores também que você queira tentar isolar. Tá? A gente vai expandir um pouco mais esse conceito nas próximas aulas, porque a gente vai falar sobre como que um KIN funciona por baixo dos panos. E eu já falei e repito, esse processo aqui é um processo básico e é um dos primeiros
passos de como um Ultimate e um Keylight funcionam. Lógico que eles têm muito mais funcionalidades do que isso, mas efetivamente por baixo dos panos eles são 15 que se baseiam na diferença entre os canais. Tá? Então eu vou mostrar isso nas próximas aulas. Espero que por hoje tenha sido legal, que você tenha aprendido alguma coisa nova e a gente se vê na próxima. Valeu, abraço!